Eu vou tentar aqui lançar algumas questões para vocês, tal, um pouco uma chave de entrada de leitura, mas seria legal que a gente conversasse depois, né? Quando eu recebi o convite, que eu quero agradecer enormemente aí a vocês pelo convite, o Guilherme e o Anderson, é um prazer estar aqui, né? Evidentemente. Aí eu falei, nossa, por onde que eu começo a falar, né? De um filme como Bacurau, cheio de referências, por onde é que a gente pode entrar sem cair, talvez, em determinados preciosismos ou vícios mesmo de interpretação, né? Porque como ele é um filme muito potente, talvez seja a primeira coisa que eu pudesse falar, né? Ele ativa afetos e sentimentos, sentidos os mais variados, né? Mas ele tem também uma recepção muito marcada nesse momento, né? Aí fiquei pensando assim, pelo menos 3 chaves de entrada são muito importantes para a gente destacar, né? A multiplicidade e a diversidade absurda de referências do filme, né? Eu conversei com algumas pessoas, é a segunda vez de algumas pessoas aqui nessa sala, e me parece que é um filme que cada vez que a gente revisita, a gente apreende e identifica aspectos, mesmo, ou vou usar uma expressão aqui, que depois talvez eu repita, sutilezas mesmo, que a gente percebe depois, né? E essa multiplicidade de referências tem a ver, ainda nessa primeira chave de entrada, vamos assim dizer, desse domínio absurdo do cinema por um dos realizadores, mas a gente poderia citar os dois. É um filme dirigido em parceria, né, o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles. Mas se a gente pegar a filmografia do Kleber Mendonça Filho, que é um pouco maior, né, a gente vai perceber determinadas técnicas ou determinadas referências de outros filmes de escolas do cinema, vamos assim dizer, né, em que ele aciona em seus filmes. E aqui não é diferente. Então, rapidamente aqui, porque eu não pretendo me alongar nisso, mas aqui tem, o Guilherme falou da referência aos mitos do Oeste, que ele traz para um cenário muito brasileiro, né? Uma porção de cineastas que ele cita, diretamente ou indiretamente. Só uma curiosidade, a Escola Municipal é John Carpinteiro, né? Que é uma referência a um diretor estadunidense muito marcante, que é o John Carpenter, ali do final dos anos 70, início dos anos 80. Só para situar, o John Carpenter é o diretor de Fuga de Nova York, Enigma do Outro Mundo, Halloween, não é? Halloween não é dele, né? Halloween, o primeiro Halloween lá do final dos anos 70, né? Muita gente se falou de dimensões tarantinescas do filme. Sim, pode ser, mas aí tem leituras e releituras de cineastas, uma compreensão da história do cinema, em que ele aciona para questões políticas, culturais, estéticas, simbólicas muito importantes, né? Então, o primeiro ponto que eu destacaria como uma possível chave de entrada, essa multiplicidade de referências de toda a ordem, um domínio do cinema que tem a ver, me parece aqui com grande força, brincar, a gente poderia talvez colocar entre aspas, com gêneros cinematográficos para tensionar algumas questões do nosso tempo. Então, é um filme que transita na coisa do cinema de aventura, ação, tem humor, não é? Tem suspense, essa questão de brincar com surpresa e suspense, essas dualidades todas, né? Uma segunda chave de entrada que poderíamos também colocar na roda é, a partir da representação dos personagens, pensar um determinado tempo e lugar, né? É curioso, seria um exercício muito interessante se a gente se encontrasse daqui a alguns anos e voltasse na natureza desses personagens muito ricos que são apresentados no filme, para tentar entender esse novo tempo que estaríamos e um exercício de análise, de retomada de sentido de um tempo que passou, né? Até quero destacar um pouco o percurso de alguns personagens no filme daqui a pouco. Já adiantando, o Lunga é o mais foda de todos, eu acho. Para a gente pensar representações de toda a ordem. E uma terceira chave, que talvez esteja muito dada na recepção do filme, do sucesso que o filme tem feito, é o sentido de urgência do filme, né? Que a gente poderia colocar como um sentido de urgência pensando o espírito de um determinado tempo, não é? Que tem a ver com a obra desse diretor especificamente,
em diálogo com tantas outras obras de tantos outros artistas no Brasil, não só do cinema, e artistas e não só cineastas também de outros lugares do mundo nesse momento, né? É curioso perceber que em muitas análises de revistas lá fora, aqui, tratamento da imprensa lá fora, e aqui aproximação, por exemplo, de Bacurau com outros filmes muito improváveis, se a gente fosse pensar um diálogo muito direto, Parasita, Coringa, Era Uma Vez em Hollywood. Nossa, mas que loucura isso, né? Que me parece que o filme, e isso tem a ver também, me parece, com uma recepção exitosa do circuito internacional do filme, não só nacional, né? Me parece, aí eu lanço a primeira hipótese, que o filme está falando de modo muito contundente de questões do nosso tempo. E tanto no sentido universal quanto no sentido local, né? E a gente pode evidenciar esse local mais e mais, né? A gente não está falando só de um país ou de um estado especificamente. A gente pode pensar em muitas comunidades, né? E esse sentido de urgência tem firmado uma recepção quase catártica, assim, do filme, em muitas plateias, não é? Um certo estranhamento pelo filme também, porque o filme ele brinca com essa questão dos gêneros cinematográficos, como eu falei, mas ele causa também um estranhamento no sentido de não ser de fácil assimilação interpretativa. Nossa, eu preciso digerir esse filme. Pelo menos alguns dias e semanas, né? E lógico que a gente acaba se contaminando por uma determinada recepção também, né? Mas eu destacaria esse sentido de urgência do filme, né? Que nos deixa martelando, quer dizer, em alguns procedimentos da ordem moral, política, cultural, para a gente pensar um monte de coisa. Bom, seguindo, Bacurau é um fenômeno, como eu tinha falado. Ele está em cartaz desde o movimento de pré-estreia no Brasil. Ele fez um circuito internacional antes, recebeu vários prêmios, o mais significativo até agora talvez seja o prêmio de júri em Cannes, né? E ele está nesse circuito aqui no Brasil desde do circuito de pré-estreia em agosto, desde agosto, né? E continua em muitas salas, numa diversidade regional também incrível, assim, né? Em que a Vitrine Filmes tem insistido muito nessa repercussão. Já entraram e saíram vários filmes, vamos assim dizer, hollywoodianos, com muita grana, essa coisa da inserção nas salas, e Bacurau continua nas salas, em muitas salas, né? Em diversos horários, não só naqueles horários alternativos, geralmente reservados para cinéfalos notívagos, tipo 11 da noite, né? Não, em vários locais, em vários horários, inclusive, e com uma diversidade também das salas, não só no circuito mais indizinho, assim, né? Nas salas comerciais mesmo, de shopping e tal, né? E aí a gente pode fazer uma pergunta, eu vou entrar no filme daqui a pouco em alguns detalhes, mas por que é um fenômeno, né? Por que Bacurau tem gritado desse modo que tem gritado, não é? A percepção desse sentido universal? Tem a ver com essa questão do efeito catártico, quase redentor, não é? E a recepção do filme é muito favorável à recepção crítica, não só essa recepção do público. Eu vou falar de algumas vozes destoantes daqui a pouco que falaram mal do filme em alguma chave. E eu quero trazer essa recepção negativa do filme para a gente tensionar algumas coisas, tá bom? Mas, sem medo de errar, sei lá, 80% do material crítico, vamos assim dizer, não só a crítica mais acadêmica, né? Mas da crítica mesmo, cultural, tem sido muito favorável ao filme, né? Que tem a ver um pouco com essas potencialidades de diálogo com os filmes, com outros filmes nesse momento, ou com uma determinada produção artística internacionalizada também, que tem se debatido muito fortemente como um grito vou colocar entre aspas, aos fascismos contemporâneos, né? Então você tem uma produção, por exemplo, se a gente for pensar o discurso de um filme como Infiltrado na Clã, do Spike Lee, em grande medida dialoga com bases discursivas daqui, né? Um exemplo apenas, né? E aí eu lanço uma segunda hipótese. Talvez esse fenômeno do Bacurau esteja ancorado em algo que o filme é tributário, ou herdeiro, que e esse tributo e essa herança do aspecto estético,
que é de um movimento, não sei se vocês conhecem, mas eu menciono aqui, e quem não conhecer vale a pena mergulhar e visitar, que é o movimento, a partir dos manifestos dos anos 90, chamado Mangue Beat, né? A partir de Recife, principalmente, mas numa reelaboração da cultura pernambucana, mas da cultura nordestina, a partir de uma imagem que eu quero trazer para a conversa, presente nesses manifestos do Mangue Beat e de artistas como Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Mestre Ambrósio, Siba, etc., Otto, né? Que é a antena parabólica, essa é uma imagem potente dos manifestos do Mangue Beat nos anos 90, a antena parabólica, ou seja, captando o universal, ou captando o global, ou captando as demandas do globo. Isso não é aleatório o que eu estou falando. Lembrem da primeira sequência aqui do filme? É quase ali um canto, sei lá, anti-terraplanista talvez, né? Mas essa antena parabólica, a imagem dos manifestos do Mangue Beat, fincada na lama do mangue, o que é uma imagem muito rica, quer dizer, o mangue característico ali de um bioma, vamos assim dizer, de algumas regiões de Pernambuco, mesmo dos rios, né, e condicionante um pouco da identidade, né, de Recife, muito marcada, né? E as construções estéticas do pessoal, dos artistas do Mangue Beat, estavam muito ancoradas nessa imagem, ou seja, um olhar atento para captar as questões do mundo, e a antena parabólica está muito atenta também aos sinais e aos satélites, né? E o que é mais local, o que é mais caro para uma determinada comunidade, né? E o Mangue ele pode nos mobilizar para outros afetos, eu sei que isso é complicado de dizer, mas eu vou fazer aqui, do povo nordestino como um todo. A gente sabe que tem distinções muito marcadas. Esse manifesto parte de Recife, né, de Pernambuco. E desde esse movimento de forte efervescência cultural, né, a gente passa a ter uma reelaboração de algumas marcas que vai interferir na produção cinematográfica de lá para cá. É essa tradição contemporânea, vamos assim dizer, que o Kleber Mendonça, o Juliano Dornelles, Bacurau é tributário, né? Essa imagem da antena parabólica na lama, ela aparece aqui reinventada em Bacurau fortemente, né? Se a gente for pensar a percepção que essa comunidade tem do globo, não é? A partir dos usos de Guedes, mesmo o que é fantasmagórico ali, quase uma brincadeira do disco voador, né? Um objeto não identificado, anunciado pela canção do Caetano Veloso na primeira linha do filme, é um drone, evidentemente, né? E os personagens são drones, estão sendo vigiados e nos tiraram do mapa, não é? E nos tiraram da possibilidade de contato com isso que é universal, não é? E, portanto, podemos ser atacados por isso. Essa é uma questão fundamental para a gente entender as bases de resistência estéticas desde o Mangue Beat, a partir da imagem inicial da antena parabólica ficada na lama, né? E aí eu queria reforçar essa questão do digital, não é? Mobilizado no filme aqui, como ponto de chegada dessa tradição contemporânea, vamos assim dizer. O globo, a vacina, sabe? Essas citações da ordem civilizatória, vamos assim dizer, que o filme vai apresentando um contraste com o que é aparentemente tecnológico, mas que não dá conta do mangue, de uma evidência muito orgânica. Eu faço um outro contraste aqui, do que é orgânico e do que é sintético. Lembra da Domingas lá no início? Ó? Se vocês quiserem consumir a porra desse psicotrópico da indústria farmacêutica, que vai te lesar, você pode. Mas a chave lá, inclusive de acionar os afetos nesse contraste, que é muito forte no filme, discursivamente falando, é o psicotrópico orgânico. Fabricado, muito possivelmente, não sei se vocês tiveram essa leitura, eu tive, naquela horta lá do personagem, que eu esqueci o nome. É um personagem muito importante, que eu esqueci o nome. Que cultiva essas plantas. A Teresa, quando chega em Bacurau, ela já toma aí o psicotrópico, não é? A partir ali disso que eu estou falando do Mangue Beat, né, você passa a ter uma série de filmes desde então que tentam ou provocam numa reelaboração, uma reescrita do sertão.
que está dentro do imaginário, desde as formações da identidade brasileira, tal, cantado em verso em prosa na nossa literatura, na nossa sociologia, etc. e tal, na nossa arte, mas nessa reelaboração da escrita, outras imagens contemporâneas vão aparecendo. E eu queria citar alguns filmes desde essa ocasião que são muito importantes a gente visitar, porque são uma espécie de elo que deságua em Bacurau. De outros realizadores, a gente poderia citar Baile Perfumado, que é a respeito, é um filme do Paulo Caldas e do Lírio Ferreira, lá atrás, cuja trilha sonora é do Chico Science, Nação Zumbi, né? E aí você passa a ter uma iconografia do movimento Mangue Beat acionada nesse filme, cujo roteiro é bem simples. É a retomada das imagens gravadas do Bando de Lampião, pelo cineasta Benjamin, se não me engano, né? E que filma, e toda essa iconografia de um certo imaginário sobre o cangaço passa por essas imagens. Mas o filme Baile Perfumado reelabora a gramática do sertão a partir de uma posição política de Lampião. Outros filmes que vão versar sobre isso de forma mais direta: Árido Movie, do Lírio Ferreira, Baixio das Bestas, do Cláudio Assis, né? E se a gente for pensar a trajetória do Kleber Mendonça Filho, uma dualidade brasileira muito cara para a gente entender uma série de coisas, que é a Casa Grande e a Senzala, aparece tematizado em todos os filmes. Eu vou citar essa trajetória do Kleber Mendonça. Recife Frio, que é um curta, Som ao Redor, Aquários e Bacurau. São filmes diferentes, mas que têm um enredo que talvez possa uni-los em torno desse tributo ao Mangue Beat e a presença de algumas imagens muito potentes. Entre elas aparece no Recife Frio e reaparece em Bacurau, a Lia de Itamaracá, que é uma artista pernambucana muito importante, né? Lançou um disco agora, um projeto muito interessante, e ela faz a Dona Carmelita aqui no filme, e é um personagem muito decisivo para o Recife Frio lá atrás. A gente pode até conversar sobre a Dona Carmelita aqui, né? Eu não sei o que vocês acham. O filme ele termina, né, com o Requiem para Matraga. Matagra ou Matagra? Agora não sei. Do Vandré, que é uma referência ao texto do Guimarães Rosa e ao filme do Roberto Santos, né? E aí aparecem os créditos e depois, acho que do segundo painel de créditos, Lia de Itamaracá como Dona Carmelita. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Kleber e o Juliano, talvez eu falasse para eles de maneira muito arrogante, né? Acho que tinha que terminar Lia de Itamaracá como Dona Carmelita, né? Porque ela mobiliza ali uma questão muito importante para o personagem americano / alemão, né? Em crítica sobre o filme do Inácio Araújo, ele diz o seguinte, distinguindo Bacurau dos filmes anteriores do Kleber: diferentemente de O Som ao Redor e Aquários, em que a violência estava latente para explodir, essa violência simbólica da ordem do dia a dia, que tem a ver com a violência ancestral brasileira, e que tem a ver também com as disputas culturais desse momento em que vivemos, políticas, diferentemente desses filmes anteriores, que apostava muito nas sutilezas, Bacurau, ele não usa essa expressão eu estou usando, é sangue no zóio, no sentido de um filme testado, produzido, com um sentimento contundente de uma, eu não sei se eu poderia falar isso, da raiva, né? ou de uma reação nervosa e não tão assim sutil, embora o filme seja muito alegórico e cheio de sutilezas, não é? E que tem a ver com uma hipótese que eu lancei aqui, desse efeito catártico talvez nas plateias, e que, em medidas e graus diferentes, O Som ao Redor teve e Aquários teve. Vocês viram esses filmes anteriores do Kleber? Vale a pena visitar. Aquários, por exemplo, que é o anterior, a personagem Clara da Sônia Braga, ela resistia a toda a ordem de abordagem de um prédio, de um apartamento que ela morava na orla recifense, e a associação muito imediata que se fazia em muitas plateias naquele momento em que o filme circulou, era de que a resistência de Clara era a resistência de Dilma Rousseff. E não era ali aleatório, quer dizer, mas o filme foi muito contaminado com esse sentido muito da ordem política. Em muitas plateias o filme terminava "Fora Temer!" Era um grito. Que
ficou condicionado a partir de um determinado momento, mas que estava muito vinculado. E não foram em raras plateias que Bacurau, gritos assim de Bolsonaro alguma coisa, ou Lula livre, etc. e tal, né? Ou seja, isso tem a ver também, em grande medida, não só com o filme em si, mas com o modo como o filme circula politicamente e a posição e postura dos realizadores. Na ocasião do Festival de Cannes, em Aquários, toda a equipe postando cartazes em Cannes: parem o golpe no Brasil. Ele inclusive, está sofrendo represálias de toda a ordem, não sei se vocês têm acompanhado, retaliações de toda a ordem, né? Agora, mergulhar um pouco no filme, lancei as hipóteses, chamei aqui algumas obras para ajudar a gente a entender algumas coisas. Eu queria começar pelas canções. O filme não tem tantas canções, não. Tem uma trilha sonora muito interessante, assim, mas são 3 canções que eu queria destacar. A primeira, eu já mencionei aqui, é Objeto Não Identificado, do Caetano Veloso, na voz de Gal Costa, que anuncia, na sutileza ali da própria letra da canção, algumas coisas que reaparecem depois, de modo ou provocativo, ou irônico, ou contundente mesmo, né? Você vê como que uma cidade do interior pode, eu vou usar algumas expressões aqui, resistir, reagir e sobreviver a uma determinada ofensiva, não só do capital financeiro, mas de um capital simbólico, que é esse disco voador barra drone, essa maluquice desse disco voador barra drone, né? Esse objeto não identificado, né? Porque, não sei também a leitura que vocês fazem, mas os americanos eles estão brincando de meio de um paintball macabro, né? E que tem a ver com uma estética muito recorrente nos filmes de ação norte-americanos, né? Dessa pulsão de morte, mas desse gozo, dessa sociedade do desempenho, né? Ou melhor, desse primado do desempenho que está em filmes lá desde os anos 80, da era Reagan. Os filmes do Stallone, do Schwarzenegger, do Chuck Norris. Eu não estou entrando nem na temática. E o Kleber traz como quase um pastiche, né? Inclusive na fala desses personagens. Isso aparece fortemente. Quando um dos americanos selvagens, isso não está distante de uma frase dos personagens do Chuck Norris em Comando Delta, por exemplo. Ou Braddock, né? Essa estética que veste esses personagens americanos e o alemão barra americano é essa estética, é essa recorrência, né? E que provocativamente o Kleber e o Juliano trabalham muito na ironia, num deboche quase, né? Por exemplo, do casal transando lá depois de matarem as pessoas, nessa libido operada um pouco por essa pulsão desse corpo, que é um corpo evidentemente diferente. É isso que eu falei, da reescrita, da reelaboração estética desde o Mangue Beat, do cangaço, do sertão, que é pop, inclusive. A gente podia identificar vários aspectos disso, né? O DJ Urso, por exemplo, o Rap Power, o Wu-Tang Clan, né? Marcas assim de uma cultura pop. Essa ideia também é meio tropicalista, né? Reelaborada por um canto contundente de resistência cultural, né? E não é gratuito, portanto, uma música pertencente ao tropicalismo, né? Objeto Não Identificado, na voz da Gal, de novo, essa canção reaparecendo com essa potência. A segunda canção, talvez um contraste, oposição, não sei, porque no mundo real, Vandré e Caetano Veloso acho que são meio que antagonistas, se a gente for pensar lá nos anos 60, a treta entre a guitarra elétrica, os tradicionalistas, os tropicalistas e tal. E o Vandré aparece aqui, né? Com esse Requiem para Augusto Mataga, e que é uma referência ao filme do Roberto Santos. É mais ao filme do que ao texto do Guimarães Rosa, né? E que vocês repararam nos versos? Se alguém tiver que morrer, me ajuda aí, Lucília. Como é que é o verso mesmo? Que seja para melhorar, tá, né? E é uma retomada também. O Geraldo Vandré, como personalidade pública, é um personagem muito complexo, né? Que sofre toda a ordem de repressão em seu corpo é interditado mesmo, sua personalidade é interditada. O Vandré está vivo ainda, é quase um fantasma da cultura brasileira. É como se ele estivesse num desaparecimento em vida absurdo, né?
ele reaparece numa contundência na frase do Pacote. Vocês não tinham que ter ido. E o Pacote, ou Barracaço, ele tem um sentimento, um ethos, vamos assim dizer, muito ancorado a essa canção do Vandré, não é? E uma terceira canção que aparece no filme muito fortemente é um popzinho dos anos 80 de uma banda chamada Spandau Ballet, que toca quando... Eu esqueci o personagem do alemão, o nome dele. Ele... Como? Michael. Quando ele vai em direção, ele encontra com a Domingas o provoca de toda a ordem, né? Aquela cena é maravilhosa, né? Ela veste o avental sujo de sangue, apresenta o guisado, o suco de caju e tal, né? Ali tem uma tensão de toda a ordem, eu diria. E ela tem dois gestos que eu acho muito interessantes, assim, imageticamente, para o filme, que é... Três, na realidade. O avental, ela fala música americana. E é uma brincadeirinha, mas a música americana é esse lixo aqui mesmo, esse pop radiofônico, essa estética que talvez seja condizente com a estética do Reagan, dos corpos mesmo, musculosos, atirando. Só um parênteses. Tem um filme do Schwarzenegger, vocês devem lembrar, lá dos anos 80, estrelado por ele, chamado Comando para Matar. O título original é Comando. E aí tem várias cenas desse filme que foram depois muito satirizadas em filmes besterol, que é aquela coisa dos músculos protuberantes e tal, e aquela máquina de matar, não é? Daqueles dispositivos da arma que não param de sair, né? De maneira, sei lá, quase surreal, né? E curioso, se a gente for pensar, lógico, de maneira muito breve, superficial aqui, desses outros componentes do pop ou da cultura americana naquele momento, você tem esse pop aqui. Outro filme que é muito revelador disso, que aqui eu acho que o Kleber está provocando décadas depois, é um filme chamado Top Gun, Asas Indomáveis. Né? Como que um certo gestual militar aparece aqui muito ancorado aquilo lá, que vai, lógico, desembocar em Bush pai, Bush Jr., saindo um pouco do filme Trump, essa coisa toda. Né? Porque eu acho que, esteticamente, a gente pode até provocar aqui, brincar, mas essa estética é triunfante hoje, me parece. E aí tem a ver com uma recepção negativa do filme, assim. Eu vou... duas críticas que foram realizadas, uma pelo Marcelo... Tem mais, evidentemente, recepção negativa, né? Mas eu queria destacar duas. Um texto do Marcelo Coelho para a Folha de São Paulo e do realizador, do cineasta Eduardo Escorel para Piauí. Em ambos, eles criticam muito o filme numa chave muito parecida. Eu vou dar duas expressões dessas críticas negativas do filme. Do Marcelo Coelho é que o filme seria um bolsonarismo de chave invertida. E que muito das provocações ou dessas hipóteses que estou apresentando aqui como possibilidade de entrada seria frágil ou, sei lá, perigoso diante de questões que estamos vivendo e que muito do efeito catártico é mobilizado por uma chave trocada. Bom, a descrição é essa. E a do Eduardo Escorel é muito parecida, que ele vai falar aqui, desde o título, que Bacurau é perigoso, ele vai usar essa expressão, inclusive. Eu discordo deles, tá, gente? Não sei se poderemos discordar ou concordar, mas eu discordo e vou explicar por quê. E está desde o título do Eduardo Escorel que Bacurau é uma celebração da violência. E que tem a ver também com esse sentido de urgência de recepção tal, e que beira questões muito próximas da recepção de filmes do Tarantino, que a galera morre de rir quando corpos estouram. Então, um filme como Django Livre, por exemplo, que é pretensamente antirracista, ele pode ativar questões muito perigosas também, racistas. O Spike Lee tem uma briga com o Tarantino nessa chave, né? Pois bem, voltando. Mas será que essa descrição deles, dessas duas críticas negativas, são suficientes para descrever esse processo diante do que o filme trata como possibilidade? Talvez até, eu usei duas expressões aqui, melancólica / utópica, do estado das coisas mesmo, de hoje, mas que é a longa história da violência da sociedade brasileira.
E aí a provocação que se estabelece, a partir de algumas frases do filme, do psicotrópico, que eu já falei, é o psicotrópico orgânico. Quando Teresa vira para Pacote, pergunta para Pacote ao final, você acha que o Lunga exagerou? Ela fala, não. Ou mesmo na abordagem do casal alvejado, mas não atingido pelos 2 americanos lá na horta, você prefere viver ou morrer? Aquela cena é muito engraçada, né? Porque tem os dispositivos traduzindo, né? Não, eu prefiro morrer, não prefiro morrer, prefiro viver e tal. E ali há um gesto de humanidade muito, quase despretensiosa, mas é de puxar, e uma pergunta que repete no filme todo, umas 4 vezes pelo menos. Por que vocês estão fazendo isso? Né? Que talvez dialogue com a placa de Bacurau. Se for, vá na paz. E por que vocês estão fazendo isso? E o Lunga não exagerou. E por que temos que chamar o Lunga? Por quê? Mas o Lunga vai mais mal pelo bem. Mas o Lunga, de novo. Né? Tem a ver com a fala do menino. Quem nasce em Bacurau é gente. Tem a ver com uma descrição da mãe do menino, provavelmente. Bacurau é um pássaro que aparece nas noites terríveis. Né? E tem a ver fundamentalmente com 2 frases, ou 2 descrições. Uma do Michael ao final. Por que vocês estão fazendo isso? Por que a gente vai condicionar a nossa relação nesse banho de sangue e violência, sendo que isso é só o começo, talvez, dessa brincadeira? E eles não dão muita bola para isso, é a cena final do filme. Continuam o que tem que fazer, como se fosse uma referência exposta no filme na presença do americano em contato com o museu histórico de Bacurau, que é dito pelos personagens. Você vai visitar o museu? Principalmente para os motociclistas que chegam primeiro, eles não entram. Né? E aí, quando esse americano visita o museu em condições, evidentemente, não da visita de um museu, ele se depara com uma ordem simbólica variada de resistência, de reação, de resistência, de reação à espoliação, a uma série de questões. É evidente que há um elogio discursivo no filme disso que eu falei lá atrás, desta estética elaborada desde o Mangue Beat do cangaço, que aparece aqui a partir das imagens das cabeças decepadas, etc., né? E que é um elemento fundamental para causar os arrepios na plateia, não é? Então, talvez só, não sei se eu estou sendo pretensioso demais, com essas descrições que eu identifiquei aqui, a gente poderia questionar um pouco essa premissa dos 2 textos, na chave que eles estão acionando, o Marcelo Coelho e o Escorel, de colocar numa dicotomia muito simples, o filme num espírito muito de urgência, reagindo ao bolsonarismo, pura e simplesmente. Me parece que é mais complexo que isso. Né? É muito mais complexo que isso. E aí, já encerrando, gente, eu queria falar um pouco dos personagens. Né? Então, você falou, te cortando rapidinho, só para não perder o fio, que você falou sobre o simbolismo do museu. Não só o museu, mas como a escola, se a gente for ver todo o simbolismo que tem, porque o tiroteio e a resistência começa da escola. Por mais que tenha aquela cena antes, a escola é meio que uma forma de defender e uma forma de atacar, mas atacar aquele que seria o outro. E você também falou do cinema dos anos 80, eu considero mais que eles pegam como base o faroeste dos anos 30, que é um faroeste que tem como característica, existe o bom e o mal. E quem é o bom? É o homem branco, que está ali no deserto radiz, mas continua extremamente limpo, algo que eles fazem isso na questão estética de como eles apresentam os americanos. E do outro lado você tem o selvagem, o índio, que é colocado de uma forma suja nos filmes. E eles ressignificam tudo isso para criar essa nova estética. Essa questão de que não é tudo preto no branco, que existe tons ali. E por isso que eu considero ele um grande faroeste, o Bacurau, no caso. No cinema brasileiro tem várias, mesmo no cinema novo, né? Você tem vários filmes que vão incorporar essa gramática do western e tal. Tem uma longa tradição, né? Mas eu acho que aqui aparece nessa chave mesmo, assim, de uma provocação. O filme não deixa de ser, até alguns textos falaram muito sobre isso, de um canto de amor pelo Nordeste brasileiro, sabe? E que tem a ver com essas marcas que você descreve, de distinção.
Se a gente for pensar o Velho Oeste, a gente tem essas marcas territoriais muito estabelecidas, né? Do desbravador, do selvagem, de quem resiste. Só um detalhe, enquanto eles esperam assim, né? Aguardam a reação com esse ataque que virá, eles mobilizam afetos de toda a ordem, não só os psicotrópicos, né? Que tem a ver com a dança, tem a ver com atributos. Só um detalhe, o José Geraldo Couto, ele escreveu uma crítica sobre o filme e ele fez uma menção ao Velho Oeste na seguinte chave, que isso está presente muito fortemente, muito a partir da descrição sua, mas que o personagem, por exemplo, do Acácio Barra Pacote é uma espécie, nos termos narrativos de personagens do Velho Oeste, o pistoleiro, que está aposentado, mas que ele tem que passar por uma aprovação que tem a ver com a volta a um determinado código moral. É muito próximo, não sei se vocês viram um filme do Clint Eastwood, tem vários que a gente poderia, mas um filme especificamente, que é Os Imperdoáveis, que ele está aposentado num lugarzinho, e aí ele é mobilizado para voltar. De certa forma, o Acácio, ele reincorpora o pacote, né? Sim, sim. E mesmo quando ele fica muito bravo quando vai resgatar os seus amigos que foram mortos lá, não era para vocês terem ido, eu disse isso, né? E aí o cara lá fala, mas você estaria no chão também? Não, provavelmente não, eu não estaria no chão, porque ele não seria uma presa fácil. Só um detalhe, Os Imperdoáveis do Clint Eastwood é um dos tantos faroestes contemporâneos dos Estados Unidos que são esse mea-culpa da longa tradição de naturalização lá, da expoliação de alguns povos e da naturalização mesmo do racismo estrutural nos Estados Unidos. Mas aqui a gente tem a naturalização do processo de escravização, que está na representação dos personagens, né? E esses personagens em Bacurau, é uma oportunidade para voltar e para encerrando, eles são muito complexos para a gente entender essas disputas culturais, né? O Lunga, quem que é Lunga? Né? Porque é um misto ali tem uma cena engraçada, quando ele chega todo indumentado lá, meio que Rambo, meio que Kurt Russell, Fuga de Nova York, que mas que roupa é essa, menino? Né, cara? A menina fala, a tiazinha, e ao mesmo tempo, essa androginia é muito interessante. Eu não tinha reparado, como reparei agora, na tensão entre Pacote e Lunga. Ave Maria! E aí depois mas o Lunga, primeiro que ele olha pro Pacote, eu tô com fome, né? Aí depois, aí se encara assim e fala, você vai voltar a ser Pacote? Né? Pá, eu acho que agora depois dessa eu vou, né? Mas assim, e aí o Lunga faz o que faz, né? Mas a Domingas mesmo é um personagem muito enigmático, interessante para a gente entender muita coisa, né? A Teresa, que é essa que vai para o mundo e volta e fica, né? Porque ali tem uma contabilidade dos moradores em determinado momento, e a Teresa, eu estou aqui, né? O filme, em muitos cartazes, desde os cartazes, o material midiático do filme, esses planos na Teresa, em várias cenas, são muito recorrentes, né? É como se ela contemplasse um determinado, eu não sei, não é uma perplexidade, uma ciência da revolução que está em curso, né? E que ela tem que ser retomada, que está exposta no museu, e que aí discordando também da premissa do Escorel e do Marcelo Coelho, inevitável. Ah, mas é violento. O filme até provoca nesse termo, né? Quando o Michael, tanta violência, né? É um pouco essa reflexão. E aí eu queria fazer uma associação, um pouco a partir de uma percepção que tenho do filme, da recepção do filme, e lançar aí uma questão. Eu acho que muito parecidos, são filmes diferentes, na coisa do formato, mas assim como Que Horas Ela Volta, Bacurau, ele fura não queria usar esse termo, mas não encontro hoje outro, a bolha de uma determinada plateia.
Então, se a gente fosse pensar em condições normais de temperatura e pressão, um filme como Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Mulaerte, estaria condicionado a um circuito de exibição muito particular, sei lá, universitário, barra alternativo, essas expressões aí, né? Mas foi um fenômeno de boca a boca tão grande. Só um detalhe, em ambos os filmes tem capital da Globo, mas no sentido ali da produção executiva, acho, né, do filme. Ou seja, eles furam uma bolha que tem a ver muito com o fenômeno boca a boca, assim como o Bacurau, Que Horas Ela Volta, fica muito tempo em cartaz. É um filme que continua mobilizando e impactando as pessoas, não é? E aí, não sei se vocês lembram, quem viu, que lá, inclusive a Ana Mulaerte, ela foi muito interpelada nesse sentido, assim como o Kleber e o Juliano estão sendo aqui agora com o Bacurau, da associação política mais imediata. Então, a Ana Mulaerte cansou de responder, ou tentar responder, mas é a síntese do lulismo, a Jéssica é quem? A Jéssica é a jovem que entra nas universidades, aquela coisa toda, né? O conflito de classe que se estabelece ali, com a Bárbara, que está aqui de novo, né? A Karina, a atriz. E a Ana Mulaerte até assumiu, né, essa questão depois, que o filme, a ideia inicial não era essa, mas nesse circuito de recepção e exibição, o filme passa a ter um componente político muito análogo ao que o filme lança como imagem, de metáforas muito fortes para o Brasil conflituoso desde pelo menos 2003, na realidade é antes. Eu estou tentando fazer um recorte aqui. Que é herdeiro de uma série de conflitos e desemboca num conflito que a gente vai ter que lidar, maior, né? Que talvez esteja nos deixando muito nervosos. Mas o que está lançado lá, até de modo otimista, em Que Horas Ela Volta, como metáfora desse Brasil que se transforma, ou de que muda, pelo menos, de que você passa a ter novos atores, novos sujeitos sociais na esfera pública, ou no espaço público, né? A Jéssica, ela desconcerta aquele lar, desconcerta a percepção da mãe, em Que Horas Ela Volta, mobiliza uma série de questões, não é? E o filme, ele aponta, né, essa evidência, não sei se de movimentos que teriam volta ou não, e aponta conflitos futuros. Só que nesse tempo, nesse intervalo, você tem processos de reação à Jéssica, que também são muito contundentes, né? É uma outra coisa que a gente poderia pensar. E como a gente reage à reação que se teve contra a Jéssica? Ou as Jéssicas. Eu estou usando as Jéssicas numa simbologia do que ela aciona como personagem desde Que Horas Ela Volta, não é? Que me parece ser a grande questão de Bacurau. Como reagir? Né? E por que chamar o Lunga? É isso, assim. Eu acho que seria um bom encontro Jéssica e Lunga. É isso. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma questão que queira fazer? Pode vir para cá fazer um favor? Boa noite, meu nome é Douglas. Professor e, enfim, quem quiser conversar, seria absurdo falar que tem Glauber Rocha também no Bacurau, que tem ali uma mãozinha dele, somente por causa do Dragão da Maldade, se eu não me engano, o nome do filme. Contra o Santo Guerreiro. Seria absurdo falar que tem ali uma estética ligada ao Glauber, uma pergunta estética, e uma pergunta mais ideológica, entre aspas. Poderia dizer que Bacurau o povo de Bacurau é como se fosse a tropa do Capitão Nascimento com consciência de classe? Porque eu pensei muito em Tropa de Elite ali enquanto eu estava vendo, só que Tropa de Elite não sabia que estava sendo manipulado. O Capitão Nascimento não sabia que era uma peça. É um filme que também causou essa catarse, foi um sucesso de público.
Em Bacurau, o povo ali é muito consciente do que está acontecendo, eles sabem o que está acontecendo com eles, e eles têm consciência daquilo. Seria absurdo dizer fazer essas duas afirmações. Obrigado. Então, Douglas, essa segunda imagem eu estou ruminando ainda. Mas o Glauber, acho que ele está presente, assim. Eu acho que o cinema novo, assim, tá presente em muitas referências, algumas diretas, mesmo quando o Acácio Barra Pacote está levando os amigos resgatados de volta para Bacurau, ali é uma menção direta a pelo menos 3 trechos de Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Só um detalhe muito importante que eu deixei de falar, tinha até anotado, essa questão da água, né? Você tem um transporte de águas, um problema histórico da falta de águas, esse carro é atravessado pela água, né? Só que a seca, ela não é tematizada, no caso, né? Então, por que isso é importante? Porque em muitos filmes do cinema novo, desde a sua iconografia, passando pela estética, você tinha a discussão, tematização de sujeitos migrando ou andando para sair dos seus locais, né? Essa era uma temática muito... Ou resistir a partir dos seus locais, mas com a seca tematizada, ou com a aridez tematizada. Aqui a aridez talvez seja tematizada de outra forma. E aí, para essa gramática, essas paisagens recorrentes do sertão, desde o luar do sertão, que aparece aqui pelo menos em 3 momentos, e até a seca mesmo, a aridez das paisagens, ela está colocada como, se a gente for pensar a gênese um pouco dessas imagens, desde o cinema novo, em filmes como Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Aí, do Glauber, a gente poderia citar sem medo de errar, eu concordo com você, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, principalmente os dois, né? Só um detalhe, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, o personagem se vê, o personagem central, Manuel, se não me engano, diante de um dilema a quem seguir. Se o Antônio das Mortes, se o Curisco. Tem a ver um pouco com a segunda observação que você faz sobre a consciência dos personagens de Tropa de Elite ou não, né? E o Manuel, ele sai correndo. Essa era uma imagem também muito recorrente no cinema novo. Né? Os personagens correndo. Não se sabe para onde. Nesse sentido de utopia quase poético. Que no caso de Deus e o Diabo na Terra do Sol, está ancorado com o Sérgio Ricardo, o compositor, autor da trilha sonora do filme, que aparece citado aqui no funeral de Dona Carmelita. Então, tem assim, citações muito diretas, me parece, a esse componente estético desde o cinema novo. Podia citar um outro filme que talvez seja muito imediato nesse diálogo, que é Os Fuzis, do Rui Guerra, ainda no final dos anos 60. A segunda observação que você faz, eu teria que pensar, mas intuitivamente eu concordaria, eu acho. É curioso, né? Por exemplo, o projeto Tropa de Elite, tanto 1 como 2, havia um projeto com um terceiro filme. Quer dizer, o projeto contemplaria um terceiro filme, que acho que não vai rolar mais. Era a partir de uma percepção da sociedade brasileira progressista, não sei se a palavra resume muito, uma percepção progressista de atores diversos da sociedade brasileira, a partir do Rio de Janeiro, sobre o problema da violência urbana, sobre o problema da mazela social, sobre o problema do banditismo como questão social, que são o MV Bill, o rapper MV Bill do Rio de Janeiro, a partir do projeto Falcão, os Meninos do Tráfico, e muitos desses projetos do MV Bill ancorados como manifestação cultural maior, junto com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, cujo coordenador principal ainda é o Celso Ataíde, e o ex-combatente, tem mais 2, o ex-combatente do BOP, o Rodrigo Pimentel, a partir de reflexões dele sobre a fragilidade da política de segurança pública, sobre o fracasso da política de segurança pública no Rio de Janeiro, e do antropólogo Luiz Eduardo Soares. Então, o encontro, pelo menos dessas 4 pessoas, mobilizou uma série de textos, de livros, de produtos culturais,
que refletiam um estado de coisas muito parecido com Bacurau ou outros filmes, né? Quer dizer, como a sociedade brasileira resiste a um avanço, a um ataque da ordem da violência, né? Porque a reação à política, por exemplo, contra as drogas, quer dizer, a política contra as drogas, ela tem o primado da eficiência que passa pelo jogo dos norte-americanos aqui. Inclusive, é que tudo parece ornar, né? Mas tem provocações para o Wilson Witts que não tem sentido a gente afirmar, porque não tem. O filme foi concebido antes, mas que aqui, né? Mas era uma criança. Ah, mas será que era uma criança? Que se não estava armado. Tchac, né? E é curioso porque em Tropa de Elite há essa reflexão, mas na chave gerou um efeito catártico diferente, quer dizer, com muitas aproximações com esse efeito catártico aqui, mas com uma chave elogiosa desse primado da arma, né? Que talvez não tanto com a reação orgânica, que tem a ver talvez com a pergunta que você faz de uma consciência, né? A consciência em Bacurau está muito marcada nas armas do museu, em todas não só as armas, os objetos do museu, né? Uma possibilidade de reação mesmo dos soldados do BOP em Tropa de Elite. A sequência final de Tropa de Elite é muito indigesta, né? Porque o soldado que o Capitão Nascimento estava treinando, ele morre antes. O soldado mais intelectualizado, vamos assim dizer, que acaba de ter que cumprir essa missão, mas é como se ele abdicasse do sentimento intelectual, né? Pura e simplesmente, ou Foucaultiano, porque isso é citado lá no filme, né? E aí ele dispara na cabeça do baiano, né? Que é o personagem do traficante, vamos assim dizer, e que ali ele passaria no teste. O segundo filme, Tropa de Elite, tenta fazer não autocrítica, mas uma elaboração crítica, uma reflexão sobre a recepção que o filme teve, né? O primeiro. Tipo, o inimigo agora é outro, as coisas são mais complexas, o Capitão Nascimento está envelhecido e angustiado um pouco com o papel que ele chegou a acreditar, né? É isso. E aí, só para a gente perceber essas diferenças de chaves, o efeito catártico é muito parecido, mas as chaves são diferentes, intuitivamente eu aceitaria a descrição de que, diferentemente da comunidade de Bacurau, os personagens ali em seus dilemas morais e éticos em Tropa de Elite não têm essa consciência e repetem um primado da violência que é da arma, que é recorrente dessa estética que eu falei dos filmes americanos, na verdade desde o Oeste, né? John Wayne, pá, né? Os mitos do Oeste todo. Não sei se eu viajei na batatinha, mas eu acho que é por aí. Boa noite, eu sou Milton, sou professor da UFOP também, e da área da educação matemática. Então eu queria trazer um outro prisma para enxergar esse filme, que é o seguinte. Primeiro me lembrou um pouco Mad Max, né? Na Curva do Trovão, a hora que eles vão lá para aquele açude, né? E toda aquela simbologia do Jeep chegando e da roupagem toda. E depois eu queria trazer um pouquinho da questão que a gente estuda muito na universidade, pelo menos uma área de pesquisa que nós temos na UFOP, que é a etnomatemática, que é a questão da antropologia e a questão da filosofia e da sociologia que está embutida nisso. Por exemplo, então eu percebi o filme, até queria comentar com vocês para você expor as suas opiniões, que é o seguinte: existe ali uma questão de sobrevivência muito grande, né, diante da iminência de um perigo que a gente não sabe qual é, e o povo lá também não sabe que perigo que é esse iminente. Aí me leva, por exemplo, a divagar um pouquinho com a questão de Barão de Cocais, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que tem aquele perigo iminente, aquela coisa que está sufocando, que você tem que sobreviver, mas você não sabe como proceder. Ou perigos que já aconteceram, como Brumadinho e Mariana. Não é que aí a pessoa não tenha consciência desse perigo e a lama veio e acabou com tudo. Então eu vejo duas coisas nesse filme: essa questão da iminência do perigo, que é a sobrevivência imediata. Nós temos que sobreviver a esse momento.
e depois também a questão da transcendência daquela sobrevivência. O que a gente vai fazer depois? Como que nós vamos transcender tudo isso? Nós vamos prender o rapaz, né, o Michael, lá embaixo na terra, ele vai estar vivo, andando, sei lá, nos porões, eu não sei que tamanho que é. Pois é, mas a presença dele vai estar lá. Então, essa transcendência desse filme, como que ela vai, como que esse povo, né, desse local vai lidar com isso também. Eu queria falar mais uma coisa, que é o seguinte: a supremacia anglo-saxônica, eurocêntrica, ela está muito evidente no filme, né? E você pontuou isso, com relação principalmente eu acho que a violência ela fica até no segundo plano, né? Quando a gente começa a analisar um pouquinho mais profundamente essas questões sociais e culturais, porque a diversidade cultural do filme também é uma coisa muito iminente, ao meu ver. Você tem todos os tipos, todas as pessoas, de todas as maneiras. Não é? E num país hoje em que essa diversidade cultural está em risco, eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse filme para fazer a gente refletir sobre alguma coisa. Mas essa questão da supremacia, né? E quando ele mata os 2 motoqueiros que são brasileiros, né, ele fala, mas vocês não são brancos. Né? Quem é branco nesse país? Não é? Então é uma coisa para a gente se pensar também. E outra coisa que eu traria, o Gaetano D'Ambrosio, que é da nossa área de etnomatemática, ele fala o seguinte: quando você quer enfraquecer as pessoas, quando você quer dominar as pessoas, a primeira coisa que você corta é o referencial cultural que ela tem. E a gente vê isso no filme claramente. Se tira Bacurau do mapa, a pessoa fica sem referência. Nós não existimos. Se nós não existimos, nós somos presas fáceis, então qualquer um pode chegar aqui e fazer o que quer. Então, esse ponto de vista. Deixa eu ver se eu lembro de tudo, assim, mas adorei as suas colocações. Aquela das tantas múltiplas referências, Mad Max é mais uma delas, né? Uma coisa que a gente não tratou aqui, essa coisa do cenário apocalíptico também, né? É curioso que o filme aposta muito no humor, pelo menos na primeira metade, né? Também no humor, né? Não que é só humor, né? Que tem quase a coisa do repentista mesmo, é muito engraçado, né? É como se fosse quase um contraste pelo prosaico disso que aparentemente pode ser apocalíptico também, né? Mas aí tem essas citações todas e a Mad Max ela está muito marcada mesmo, né? Essa percepção do perigo iminente, né? Mesmo que sem uma consciência, né? Mas do que é essa violência latente da sociedade brasileira, eu acho que é uma das grandes, partindo da descrição que você faz, aí no caso do aporte filosófico antropológico, que é uma das grandes tematizações do cinema do Cléber Mendonça. Então, vou aqui descrever rapidamente. Em Recife Frio, você tem ele brinca, ele inverte. Recife Frio é um falso documentário sobre uma nuvem em Recife que não esquenta em Recife, né? E daí você passa a ter uma inversão dos papéis sociais, né? E aí ele vai tocar numa questão fundamental, que é o quarto da empregada, né? Porque o quarto da empregada geralmente é o mais quente, dentro de uma arquitetura muito opressora, assim, né? E aí os patrões lá querem morar no quarto da empregada, né? Uma provocação. Mas essa questão de um perigo, ou de uma revolução social mesmo, assim, ou de uma reação a uma ordem do capital naturalizada ou racionalizada, como por exemplo, a presença dessas mineradoras todas aqui, está sempre em latência prestes a explodir. Isso é tematizado no Som ao Redor de forma direta. O que é o som ao redor? Imagina, os pesadelos de uma determinada comunidade se, desculpe o palavrão, a porra dessa sirene vai tocar. E em quais condições ela tocaria, ou deixaria de tocar, né? E aí no filme O Som ao Redor ele fala das tensões sociais muito a partir do fenômeno do boom da especulação imobiliária na orla das praias do Recife, né? Em que você tem desde um cachorro latino, a onda, tiros, a milícia é fundamental aí, né?
latente nesse cotidiano, né? E que o filme aqui, eu acho que evoca a figura meio que nas entrelinhas de Canudos, de outras grandes revoluções no Brasil, que fizeram um movimento muito corajoso de tentar enfrentar um aparato estatal, bélico, né? Militar, violento, né? Mas que eu acho que essa grande tematização do Kleber tem a ver com essa... Em Aquários também está colocado isso, né? Essa violência que está prestes a explodir, muitas vezes ela não explode de maneira física, mas simbolicamente ela explode, né? Imagine a perda de referência de humanidade de grande parte dessa população à mercê desse ataque violento do capital, né? Do terceiro, assim, a supremacia, né? A questão do debate de supremacia, que aqui, como eu disse, eu acho que ele descreve esses personagens desse paintball macabro, muito reforçando essas descrições estéticas que falei, que é um pouco mesmo, se a gente for pensar o audiovisual, desde o nascimento da nação do Griffith, um elogio a um gestual altivo, anglo-saxão, que o Spike Lee vai denunciar de modo muito contundente no último filme Infiltrado na Clã, quando a clã assiste ao nascimento da nação e tem efeitos catárticos, né? E é curioso a gente notar, nossa, o Spike Lee está alegorizando demais. Não, que depois ele dá spoiler aqui, no final de Infiltrado na Clã, a Ku Klux Klan está aqui agora, né? Então, uma outra coisa que eu esqueci de falar, o filme começa oeste de Pernambuco daqui a alguns anos. Ali não deixa de ser uma provocaçãozinha. Esse daqui a alguns anos é aqui agora, né? Só uma coisa que eu reparei ontem que eu não tinha visto, execução em praça pública. E essa distinção do Brasil do Sul, do Brasil do Norte, né? Mas, por exemplo, ele coloca como se fosse uma coisa que praça pública. Se a gente for pensar em declarações do João Dória ou do Witzel tem a famosa frase atira na cabecinha, né? Mira na cabecinha e atira, melhor dizendo, né? Eu acho que é aqui agora, mas isso que você fala da supremacia é tematizado no filme, é descrito no filme de modo provocativo, porque a fala de todos esses personagens estadunidenses, ela é clichê, né? É curioso que mesmo na fala dos motociclistas do Sul, né, são as frases clichês que não estão num plano de uma literatura tal do contemporâneo, estão no nosso cotidiano. A gente ouve isso a todo momento, né? Muito com o prisma de uma racionalidade, né? De uma normalização, né? Quando eu quando eu falei que muito dessa estética bélica esteja triunfante hoje, tem a ver com o êxito dessa normalização e dessa racionalização, né? Lógico, tentando teorizar que a coisa também ela tem outros aspectos, né? E sobre a questão da cultura, acho que é o último ponto que você toca, não sei se esqueci de alguma coisa, de limar, né, essa coisa de Bacurau, tirar Bacurau do mapa, quer dizer, você lima, nesse sentido não tem como não deixar de lembrar de Brumadinho, de Bento, né? Vai ser apresentado semana que vem, a próxima semana, uma dissertação lá no PPG-Com de Mariana, que é como que aquela imagem, vocês devem lembrar da igreja de Bento, que é uma imagem que foi muito mediatizada e que é o barro da lama, a marca, né, indelével do barro da lama, marcando, né, a simbologia da catástrofe, no caso, né? E ela vai trabalhar muito como que aquela imagem
a Tamara, no caso, que defende essa semana, né? E aí, voltando ao filme, nesse sentido, a igreja, essas instituições de um determinado povo, elas vão aparecendo também como um elemento muito forte de reação, de resistência, de sobrevivência cultural, né? Então, quando um povo todo é expoliado do seu lugar, não adianta a Fundação Renova ou a Samarco dizerem: não, mas a gente vai fazer uma outra vila para vocês, né? Algo foi, evidentemente, dizimado, né? E no caso em Bacurau, o lugar em que isso está colocado como um lugar provocativo em dois ângulos, pelo menos, né? É um museu que não é visitado recorrentemente por algumas pessoas. Eu fico lembrando, aí não sei se é delírio de minha parte, né? De uma determinada classe média brasileira que vai em alguns lugares e visita simplesmente o shopping, né? Que está verbalizada na fala de um dos atiradores, né? O shopping, não sei o quê, motherfucking shopping, né? E museu é algo muito... Ou visita museu numa corporação distinta daquela que um dos atiradores teve que visitar. Ali está o âmago da sobrevivência a partir dessa base cultural, que se revela na frase lá de uma personagem no final: limpa o chão, mas as paredes deixa assim. Mais alguma questão? Então é isso. A gente vai ter mais uma exibição de Bacurau amanhã. A gente já está programando para exibir mais vezes em janeiro. Infelizmente, o cinema aqui é pequeno e não coube muita gente. Mas eu acho que é isso. É mais uma questão de continuar resistindo. A gente sabe como que a cultura está sendo tratada hoje, não só hoje, né, no Brasil, mas hoje ela está quase inexistente. E que são filmes como esse que fazem a diferença. E também um cinema lotado como esse, que estava, no caso. A gente conversou, no caso o Anderson, conversou com o pessoal da Vitrine. Você quer falar sobre isso? O processo de produção primeiro era fazer uma pré-estreia aqui, né, que seria em agosto, porém a Vitrine, juntamente com toda a produção do filme, ali que envolvia elenco, diretores, eles já estavam com a agenda toda fechada, então, tanto por conta da agenda, tanto por conta de uma questão financeira. Primeiro, que a gente não pode cobrar dentro do espaço e envolve várias questões, né? Então, de imediato, isso não foi possível. Então, comecei um diálogo com a produtora, como que seria possível a gente trazer o filme para cá, né? De maneira gratuita. E aí, enfim, entra toda a questão burocrática que não cabe ficar colocando aqui, mas, final das contas, eles acordaram, né? E aí, assim que acordaram, a gente já começou a programar toda a agenda para fazer a divulgação. E estou muito feliz. Ontem eu recebi um e-mail, né, durante a sessão que estava ocorrendo aqui, recebi um e-mail porque eu havia tido mandado um e-mail um dia antes sobre um assunto, e eles estão muito felizes que o filme está sendo exibido em Ouro Preto. A gente saiu lá no cronograma nacional da divulgação deles também, então é um prazer trazer esse filme para cá. Como o Guilherme já bem colocou, amanhã nós temos a sessão novamente, então se vocês tiverem pessoas que queiram indicar o filme, a gente tem um evento na nossa página no Facebook, Transver Poesias, também está na página do cinema aqui, Cine Vila Rica. E em janeiro faremos mais sessões, porque como o espaço é pequeno, tem muitas pessoas querendo ver. Acredito que hoje teria umas 300 pessoas tranquilamente assistindo, se a gente tivesse espaço aqui, né? Então, em breve, acredito que tardar a final da semana que vem, a gente já divulga as agendas de janeiro, tá bom? Quer colocar mais alguma coisa? Bom, então, finalizar, agradecer primeiro ao Cláudio e ao Guilherme por todas as contribuições, a todos vocês que ficaram aqui até agora, né? Um filme de 2 horas, é cansativo, fica aqui também, né? Que bom que vocês ficaram, isso é muito importante para alimentar todo esse bate-papo. E, bom,
Essa realização é da Transver Poesias. Nós somos uma produtora cultural e também um projeto social. Quem quiser conhecer mais sobre a gente, nós temos site, temos página no Face, temos canal no YouTube, temos Instagram, tá bom? É só jogar Transver Poesias no Google, que vai aparecer nossas redes. Nós temos um caderno de assinaturas ali fora. Quem não assinou, deixa lá. Quiser deixar o e-mail, telefone para receber nossas agendas, informações também, tá? E quero aproveitar aqui para adiantar uma informação importante. Não sei aqui quem já conhece, mas a gente faz uma ação de intervenção urbana, que é pendurando as garrafas com poesias em espaço público, que é da onde o projeto começou em 2014. O projeto está indo para 6 anos, agora em abril de 2020, e todo aniversário a gente faz grandes ações, né? Esse ano de 2019 que está encerrando foi a primeira vez que a gente fez uma intervenção em nível nacional, e para 2020 o nosso projeto novamente é realizar uma intervenção em nível nacional. E como que isso ocorre? Nós abrimos todo ano um edital para receber inscrições de quem quer divulgar poema nas garrafas. O poema pode ser de qualquer temática, só tem que respeitar os direitos, né, legais, né, não desmoralizar, desrespeitar o próximo, e não pode passar de 10 linhas para caber na garrafa. E aí, paralelo às inscrições, né, que a gente recebe dos poemas, a gente também tem os cadastros de quem quer fazer a intervenção na sua cidade. Então, no aniversário desse ano, a gente teve 20 cidades de 10 estados do Brasil realizando intervenções ao mesmo tempo. Foram 1.600 garrafas compartilhadas ao mesmo tempo, né, por diversas cidades do Brasil. E para 2020, o programa e a proposta vai ser a mesma. Então, se caso tiver alguém aqui que escreve, ou conhece alguém que escreve, ou que é de outra cidade, ou quer indicar alguém de outra cidade para fazer a intervenção, né, fique à vontade. Acredito aí que meado de janeiro a gente já vai estar divulgando, lançando esse edital, né, que ele fica em torno de 2 meses abertos, tanto o cadastro quanto o edital. E aí em abril, geralmente a gente faz essas ações, tá? E então fazemos agora voltando aqui para finalizar, sessão comentada. A gente começou a fazer isso em julho, teve uma primeira sessão do filme Tarja Branca com um bate-papo com uma pedagoga. Em final agora de novembro nós tivemos o documentário Começo da Vida, com uma psicóloga comentando, e agora Bacurau, né, para fechar bem o ano e com esse bate-papo bacana. Então em breve a ideia é manter essas sessões comentadas. Então, caso tenham sugestões, também serão bem-vindos, tá? Pode mandar mensagem em qualquer plataforma nossa que a gente responde.